Esse time do Borussia não faz amor, mas ele vence jogos. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Daniel e sejam todos muito bem-vindos a Space BBB. E hoje vamos comentar aí sobre Union Berlin 0, Borussia Dortmund 3, partida que aconteceu pela 18ª rodada da Bundesliga, um jogo muito importante para o Borussia Dortmund ganhar, já que o Bayern de Munique perdeu na rodada. Os bávaros perderam em casa para o Augsburg por 2-1. Então é um jogo muito importante para o Borussia Dortmund chegar e diminuir a distância para a liderança, que era de 11 pontos e agora caiu para 8. Ainda é uma distância considerável, mas pelo menos abre ali cria-se uma faísca de esperança, podemos dizer assim, de que essa equipe talvez consiga chegar, já que tem confronto direto também. Então tem que sempre contar com o tropeço do próximo. Não dá para largar o campeonato na metade dele. Então era um jogo importante para o Borussia Dortmund ganhar e ele foi lá e venceu. Uma partida que, mais uma vez, como eu falei no início do vídeo, aquela frase bem icônica, né? Não foi uma partida brilhante tecnicamente. Não é um jogo bonito de assistir, mas dentro do campeonato alemão é eficiente e o Borussia Dortmund está provando isso, está com 42 pontos no segundo lugar. São jogos que não te atraem, principalmente nesse jogo que pegou o Union Berlin como equipe muito física, que também geralmente não traz grandes valências para os seus jogos, é um jogo um embate físico muito forte, e o Borussia Dortmund entrou para jogar esse jogo, estava jogando na casa do adversário, e a partir do momento que o coach decidiu colocar Maximilian Bayer, Serhou Guirassy e Fábio Silva com o trio de ataque, você já pode saber que não vai ser um jogo de grande qualidade técnica. Tanto que, já vamos começar a falar do jogo, o Borussia Dortmund entrou para a partida para fazer embate físico, para disputar, para ter fisicalidade e para apostar muito em lance direto, bola jogada da defesa direto para o ataque. Até meados do primeiro tempo foi basicamente isso, uma equipe muito intensa, muito física, só que com a bola no pé não tinha tanta desenvoltura. Acabou que conseguiu ali numa jogada dessas jogadas brigadas em que o Guirassy tem uma jogada que ele teria uma decisão melhor para tomar, que era uma bola em profundidade para o Bayer, que estava fazendo o facão, só que ele não o fez, né, não fez o passe, cortou para dentro, numa jogada que para mim foi equivocada, como quase todos os lances do Guirassy nessa temporada. Cortou para dentro, ele deu sorte que o zagueiro, na tentativa de cortar a bola, ela sobrou para ele na frente para sair cara a cara com o goleiro. Ele foi lá, chegou antes do goleiro e sofreu o pênalti que o Henry Can bateu muito bem. E aí o Borussia Dortmund abriu o placar. Mas assim, o jogo não estava bonito de nenhum dos lados. Era bola da defesa para o ataque, para o Bayer, para o Guirassy ou para o Fábio Silva brigar. E isso a gente não pode reclamar. É um ataque que briga bastante. O Fábio Silva, ele é um jogador que se doa muito, o Bayer também. O Guirassy nem tanto, ele é um jogador que fisicamente ele tem um porte bacana, mas ele também não tem tanta intensidade quanto os outros dois, mas funcionou. O Borussia Dortmund conseguiu abrir o placar, e aí, como acontece em muitos jogos, a equipe acaba cedendo um pouco. Eu não sei até que ponto isso é mental dos jogadores mesmo, ou se é uma estratégia, né? A equipe cede um pouco, tira um pouco a intensidade, tira um pouco o pé, e com isso o Union Berlin foi crescendo na partida. Porém, é uma equipe que é muito limitada tecnicamente, tem uma jogada muito específica que é bola alçada na área o tempo todo, e foi isso que aconteceu. Eles foram atacando, o Borussia Dortmund foi cedendo espaço, e com isso vieram muitos cruzamentos, seja com bola rolando ou principalmente com bola parada. A equipe fez muitas faltas ao longo da primeira etapa, e aí era Janovic, eu não lembro agora o nome do ala lateral deles, que cruzou um monte de bola para a área, e geralmente eram cruzamentos ou errados ou que a cabeçada era bem coberta e o Kobel fazia boas defesas. A destacar uma boa partida do Kobel, que não teve uma chance, o Union Berlin não teve uma grande oportunidade assim de marcar, mas todas as cabeçadas ou finalizações que foram na direção do gol, o Kobel foi muito seguro, ele não deu rebote, não pegou em dois tempos nenhuma, agarrou todas, uma excelente partida do Kobel. E o primeiro tempo foi basicamente isso. Começou com o Borussia Dortmund muito intenso, conseguiu abrir o placar,
Com o placar aberto, o Union Berlin tentou pressionar mais, só que sempre com cruzamentos, com bolas paradas. Jogada criada por baixo realmente era um negócio raro de acontecer hoje. E também, né, vamos agora pro segundo tempo, que começou na mesma toada da primeira etapa, o Union Berlin com mais posse, só que sem uma posse quase infértil, né, porque é uma equipe de uma única jogada, que quando não dá certo não dá em nada os lances. Só que teve uma diferença do início do segundo tempo porque foi no final do primeiro tempo. O Borussia Dortmund, quando teve a bola, teve um pouco mais de lucidez. Não é que saiu tabelando com trocas de passes extremamente precisas, não, isso não aconteceu em nenhum momento do jogo. Porém, conseguiu ter a bola no ataque mais vezes, conseguiu concatenar algumas jogadas e isso faz com que você tire um pouco a pressão do adversário, não deixe crescer. Por mais que o Union é uma equipe que mostra muita fragilidade com a bola, né, e eu acho que até o Kovac entrou nesse jogo pensando nisso, já que é uma equipe que ao longo da temporada nunca se propôs a fazer um futebol muito propositivo, então não ia fazer isso hoje. Só que hoje, em específico, a equipe foi ainda mais física do que em outros jogos. Foi claramente uma estratégia do treinador, tanto que ele começou com o Ian Couto no banco, que é algo que acontece muitas vezes, mas hoje em específico ele fez isso de novo, colocou ali o Svensson pela esquerda, que é um jogador que ele não é fisicamente muito forte, mas ele é um jogador que percorre muito campo, é um jogador muito intenso também, quando ele tá bem, né? Não quando ele tá com sequência de jogos desgastado. Aí você tem ali em match aí Job como dupla de meio campo, que são jogadores muito físicos também. O Job é um pouco mais pesado que o Imecha, mas em questão de fisicalidade ele entrega. Por mais que com bola ele ainda não engrenou, mas hoje ele deu uma assistência, a gente vai falar daqui a pouco. Mas é uma equipe muito física e para hoje deu certo. E como eu estava falando, no segundo tempo conseguiu concatenar algumas jogadas mais interessantes, até que saiu o segundo gol, o gol do Nick Schlotterbeck. Uma jogada que começou ali pelo lado esquerdo, a bola foi atravessando para dentro até que o Job teve uma oportunidade de finalizar, ele finalizou, a bola desviou e foi para escanteio. E no escanteio o Ryerson cobrou e o Nico fez o gol de cabeça, o segundo gol do jogo. O Nico Schlotterbeck está fazendo mais gols agora de cabeça, ele que em alguns momentos nem cobrando, nem entrando na área para cabecear ele estava ficando ou na sobra ou cobrando escanteios. Ele é um jogador muito alto, então ter ele na área é importante e ele aparentemente está evoluindo nisso, tanto que marcou mais um gol aí de cabeça, um gol que trouxe mais tranquilidade e diminuiu um pouco o ímpeto do Union Berlin, que com as substituições foi abrindo o time, porém já com o 2-0 na cabeça, né? Então a equipe naturalmente ela afrouxa um pouco, ela perde um pouco a intensidade porque é mais difícil remar com o 2-0 contra. E com isso o Borussia Dortmund conseguiu equilibrar mais o jogo, conseguiu chegar mais ao campo de ataque e ali mais já da segunda parte do segundo tempo para o final, conseguiu fazer o 3-0 com o gol de Maxi Bayer, que não fez um bom jogo, ele cometeu muitos erros, fisicamente foi muito importante, mas com a bola teve um lance ali que ele entrou pelo lado esquerdo da área do Union Berlin, que ele poderia ter feito um cruzamento melhor para o Guirassy, ele errou. Ele é um jogador que tecnicamente ele erra bastante, ele não tem drible, ele é mais um atacante mesmo, então quando ele precisa sair da área, tentar um gingado de corpo, ele tem uma cintura de concreto absurda, não tem essa mobilidade, mas tá fazendo seus golzinhos, tá agora com 6 gols na Bundesliga, e fez o 3-0, um bom passe do Job Bellingham, uma jogada que ele bateu cruzado ali muito bem. E com isso o jogo basicamente acabou, né? O mais perto que o Berlin chegou do ataque lá foi as jogadas que a bola fica espirrada e o Kobel pega bem, segura firme. E teve um lance ali de um possível pênalti do Guirassy, uma bola que ele estava ensanduichado no meio de uns 3 jogadores, aí bateu na mão dele, mas aquilo ali não é pênalti, o juiz foi bem. Foi bem nesse lance, porque na partida em si o juiz... Que é isso, cara? Parecia hábito brasileiro, encostava no jogador a falta. Não teve nenhum erro crasso pro jogo, mas picotar demais a partida é muito chato, ainda mais uma partida que tem duas equipes que estavam claramente entrando ali para
para disputar fisicamente mesmo. Então, quando você entra no jogo marcando esse tipo de contato, numa partida que vai ter muito desses contatos, isso irrita muito, tanto os jogadores quanto quem está assistindo. Mas no geral não teve nenhuma problemática maior. Então, no final do jogo ali não fez tanta diferença a arbitragem, mas um jogo que o Borussia Dortmund entrou para fazer o que fez, né, que foi esse embate físico, e se saiu muito bem. Por mais que a gente não goste desse estilo de jogo, ele é uma partida que não é atraente para quem está assistindo. Acredito que tanto para quem é torcedor, quanto para quem tá querendo assistir uma partida de futebol mesmo. Ainda mais na Bundesliga, que é um campeonato conhecido por ser um campeonato ofensivo, de muitos gols. O Borussia até entrega muitos gols, né? Em 2026 está fazendo aí 3 gols por jogo, adoidado. Mas no frigir dos ovos, não é uma equipe que atrai em questão de qualidade de jogadas, né? Mas hoje, em específico, pela proposta que o Kovac apresentou, ele se saiu muito bem. A gente não pode negar isso. Por mais que a gente não goste da forma como o Borussia Dortmund joga, eu particularmente acho que a equipe pode fazer muito melhor que isso com a bola. Pode tratar melhor a bola, mas dentro da proposta que o Kovac queria implementar, ele executou muito bem e dentro do campeonato alemão está funcionando muito bem. O Borussia Dortmund está em segundo lugar com 42 pontos. Caminha, né, para fazer uma campanha de pelo menos top 2, né, já estamos aí na 18ª, 18ª ou 19ª? Se eu não me engano, acho que é a 19ª, perdão, eu falei no início do vídeo que era a 18ª, né, tá entre essas duas, já estamos aí no segundo turno e a equipe está em segundo lugar, firme, diminuiu a distância para o líder agora, é muito difícil buscar a liderança, mas talvez consiga, né? Quem sabe, não pode dar o braço a torcer, né? Porque isso não é papel de uma equipe que está ali no G4. Você tem que sempre que buscar a vitória, ou se você não quiser manter a liderança, para pelo menos se manter firme ali dentro do grupo dos 4 primeiros, que é algo que o Borussia Dortmund teve muita dificuldade nas 2 últimas temporadas, principalmente, né? 5º e 4º lugar é muito pouco para o recorte recente do Borussia, né? Que geralmente era top 2, ali top 3, então teve uma queda aí, então é importante manter esse top 2, e se puder beliscar ali, talvez o Bayern tenha alguns tropeços, é muito improvável, né, mas é futebol, pode ocorrer, o Borussia Dortmund tem que estar ali para aproveitar a oportunidade, e ao que parece vai fazer isso, por mais que não nos agrade, né, tá ali na disputa. E falando individualmente de alguns jogadores, eu gostei muito do jogo do Kobel hoje, foi muito seguro mesmo. O Nico Schlotterbeck foi muito bem, o Anton foi regular, ele não apareceu de forma destacável. O Henry Khan para mim foi, por incrível que pareça, o melhor jogador em campo. Ele teve cortes decisivos, fez o gol de pênalti, ele estava muito bem, corte por cima, por baixo. Teve um cartão amarelo bobo que ele tomou, né, mas acabou não atrapalhando tanto, né? Já que ele saiu ali na metade do segundo tempo. Espero que não tenha machucado, né? Mas com um jogador que eu não gosto, é claro que a gente não torce para ninguém machucar. Hoje ele fez um grande jogo, foi muito bem. Foi imponente, que é o que a gente espera de um jogador que é capitão da equipe. Ali no meio campo, o Immech e o Jobe Bellingham foram ok, foram jogadores que na construção do jogo eles não tiveram muito o que fazer, né? Eles foram mais para destruir do que para construir, e nisso eles fizeram muito bem. O Raisson, mais uma vez, uma partida de muita entrega, deu mais uma assistência na temporada, isso é um destaque dele nessa campanha de 25-26, ele está dando muitas assistências. Ali pela esquerda o Svensson fez um jogo regular, o que é a média dele, ele não tem partidas extremamente destacáveis, principalmente nessa temporada, mas ele é um jogador que ele regula muito bem. Só no último jogo contra o Tottenham que ele foi expulso ali, né, uma infelicidade, mas no geral ele vai bem. E o trio de ataque ali, o Fábio Silva teve seus momentos bons, de mobilidade, de conseguir se associar, ele volta para marcar bastante, isso ajuda muito também. Teve momentos ruins, eu não concordei com a saída dele, ele não gostou, né, até teve uma conversa dele com o Kovac ainda no banco. Não gostei da saída dele, eu acho que tanto o Guirassy quanto o Bayer estavam piores que ele, mas que bom que deu certo, né? O Bayer, que também para mim não fez um grande jogo, fez o terceiro gol, o Guirassy participou do lance do primeiro, né? Por mais que
Para mim, ele fez o gesto técnico errado. Ele deveria ter aberto a bola para o Baia, que estava atacando o lado esquerdo, ele cortou para dentro. O pivô do Guirassy tá um negócio horroroso, tá patético. Quando você acha que ele vai tocar para um lugar, ele toca para o outro. Quando ele tem que tocar para um cara, ele toca para o outro. Quando é para ele segurar a bola, ele solta. Quando é para soltar, ele segura. Ele tá errando quase todas as tomadas de decisões. Parece outro jogador. Clonaram o Guirassy, pegando uma versão pior dele e colocaram em Dortmund, porque é outro atleta comparado com o que foi na temporada passada. Essa temporada tá difícil, cara. Tá difícil. O coach tem muita confiança nele. Eu até acho que faça sentido, porque é um bom jogador, é um grande jogador, mas que vive um momento terrível. Terrível. Porque no lance do pênalti ele já tinha tomado uma decisão ruim. Ele deu sorte que a jogada terminou com uma penalidade, né? Mas é decepcionante, de fato, esse desempenho do guineense. A gente espera que melhore e no final até que a equipe está conseguindo se sair bem, mesmo sem os gols do Guirassy, e é isso que importa, né? A vitória da equipe, o sucesso da equipe. Mas a gente sabe que seria muito mais fácil se o centroavante estivesse marcando os gols dele, né? A gente viu na temporada passada o quanto é importante ter um jogador que marca assim, né? Não tinha um bom tempo, a gente sofreu bastante depois da saída do Erling Haaland, tentou com o Haller, tentou ali com o Moukoko em alguns momentos. O Füllkrug não é um grande finalizador também, ele teve 14, 15 gols na temporada que ele atuou em Dortmund, foi muito bem, mas em quesito gols ele não é tão bom quanto o Guirassy foi na temporada passada, só que nessa ele está devendo e a gente espera que melhore. Mas no geral foi um jogo bom pelo que a equipe se propôs e na tabela um resultado maravilhoso. E agora eu quero que você comenta aqui embaixo o que você achou do jogo, se você gostou do desempenho do Borussia Dortmund, se você acha que o Borussia Dortmund tem que atuar dessa forma mesmo, ou se você concorda comigo que a equipe pode fazer muito melhor que isso, né? Deixa o like aí no vídeo se você gostou, comenta aqui também a sua opinião sobre o jogo e não esquece de se inscrever no canal, que é muito importante para não perder esses vídeos que eu estou fazendo aqui dos pós-jogos, pretendo fazer de outros temas também, quem sabe, mas por enquanto vamos aí com os pós-jogos. Muito obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo. Falou!